Boa noite, povo de Deus. Vão chegando, nós estamos iniciando a nossa live nesse sábado. Estou aguardando você entrar para estar junto comigo. Quem estiver por perto vai entrando. Convida quem possa vir estar conosco nesta noite. Nós estamos aqui para fazermos uma live sobre a paz que excede a todo entendimento. Vamos falar um pouco acerca desta paz nessa noite. Eu convido você para estar junto comigo nesta live. Nós estamos nos reunindo porque nós somos o povo de Deus, porque Ele é o nosso Deus. O Salmo 95, número 7, expressa esse chamamento. Nós somos o povo do seu pasto, o povo que ele pastoreia, e nós somos as ovelhas de sua mão, o rebanho sob o seu cuidado. E nesse sentido, nós estamos aqui esta noite para falarmos a respeito da paz que excede todo entendimento. Nós estaremos desenvolvendo uma explicação, depois estaremos dando um testemunho pessoal e explicando como podemos alcançar a paz que excede a todo entendimento. Eu gostaria de que você pudesse participar junto comigo desta live, agora que nós estamos iniciando, e você é meu convidado muito especial. Esta live, se você tiver uma dúvida para colocar, você pode escrever nos comentários, eu vou tentar ler e interagir com você nesta explicação. Nós vamos procurar entender hoje como é que podemos ter a paz que excede a todo entendimento. Para nós entendermos isso, eu quero colocar aqui o nosso texto base, onde se desenvolveu a minha experiência em relação à paz que excede a todo entendimento. Ela está em João, no capítulo 14, no verso 27 e 28, quando Jesus diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Nós vamos falar desta paz que Jesus está nos oferecendo aqui quando ele diz: deixo-vos a paz. Como é que esta paz funciona? Como é que essa paz ela pode se transformar numa paz que excede a todo entendimento? Para que nós possamos entender o conceito de paz, nós precisamos conhecer um pouco acerca de nós à luz da palavra de Deus. Observe o seguinte: aqui está um homem espiritual. Então, estou fazendo um desenho aqui de um homem espiritual. Este homem espiritual, ele tem um homem que é almático. O espírito tem uma alma. E esta alma, ela tem um corpo. Então nós temos aqui a parte externa, formada pelo corpo,
nós temos a parte intermediária formado pela alma e nós temos a parte mais profunda formada pelo espírito. Então, quando nós estamos trabalhando o homem nessa três formas de apresentação, espírito, alma e corpo, quando nós estamos usando esses três elementos para designar o homem, nós não falamos nem de mente e nem de coração, porque tanto a mente quanto o coração não faz parte dessa categoria. Então, se nós tentarmos entender a mente do homem e o coração do homem, ao mesmo tempo que queremos entender o espírito, a alma e o corpo, vamos ter alguma confusão. Alguns estudiosos das escrituras, eles entendem que o homem é corpo e alma. Ele não é formado por corpo, alma e espírito. Por que ele diz que o homem seria corpo e alma e não formado por corpo, alma e espírito? Porque no hebraico, a palavra alma e corpo e espírito, elas meio que são sinônimos. Então, em muitas passagens, a mesma palavra que está designando alma, ela também está designando espírito. Então dá a impressão que se trata da mesma coisa. Mas existe uma distinção. Por que existe uma distinção? Porque o homem é corpo e alma, esse é o homem natural, mas quando ele nasce de novo, Ezequiel escreve em Ezequiel 36 que Deus deu ao homem um novo espírito. Então ele tem espírito, alma e corpo. E a Bíblia, Jesus dizendo à mulher samaritana, ele diz assim: Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Então toda pessoa que nasceu de novo, ela é, por excelência, um adorador, porque ela tem o espírito. Deus diz, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ela nasceu por meio da verdade e adquiriu um novo espírito. Então, mas o espírito e a alma, ele pode ser entendido como uma moeda, face e coroa, cara e coroa. A cara seria a parte da moeda que nós enxergamos. A coroa seria a parte da moeda que está voltada para Deus. Então, imagine que a nossa alma, ela tem contato com o mundo natural. O nosso espírito, ele tem contato com o mundo espiritual. Então, o nosso espírito capta as coisas de Deus, transmite para a alma traduz e transmite para o corpo. Quando nós estamos desajustados, quem comanda é o nosso corpo. Por exemplo, a gente está com fome. A comida não está pronta na hora que queremos comer. O que acontece? Nós ficamos irados porque estamos passando fome. Quem é que está dominando? O corpo. O corpo está determinando o comportamento da alma. A alma ficou irada porque está com fome. Então, nesse caso, o corpo domina a alma. Agora, eu estou com fome, a comida não veio. Eu espero pacientemente até a comida chegar. Nesse caso, o meu espírito está dominando a alma que está dominando o meu corpo. Por quê? Porque a alma, ou ela é dominada pelo espírito, ou ela é dominada pelo corpo. Ela não age por si mesma. Ela é influenciada ou pelo espírito ou pelo corpo. Ok. Por outro lado, existe uma outra maneira de entendermos o ser humano. Esta maneira, nós, ao invés de olharmos o ser humano como tendo espírito, alma e corpo, nós olhamos ele como tendo mente e
coração. Então, quando nós não olhamos o homem na categoria de corpo, alma e espírito, nós olhamos o homem na categoria de mente e de coração. Esta é a maneira que nós enxergamos o homem quando mudamos a forma ou a categoria de enxergá-lo. Então, voltando. Nós temos duas formas de enxergar o ser humano. Na categoria de espírito, alma e corpo e na categoria de coração e de mente. Quando nós estamos falando de paz, nós estamos falando de um tipo de emoção. Se nós estamos falando de um tipo de emoção, nós não estamos enxergando o homem como tendo espírito, alma e corpo, mas como tendo coração e mente. Por quê? Porque a paz procede do coração. A paz, ela flui do coração. Agora, nós precisamos agregar ou acrescentar um outro elemento importante. Observe aqui nós temos corpo, alma e espírito. Aqui nós temos mente e coração. Mas a Bíblia fala que dentro do nosso coração nós temos o que ela chama de homem interior. Homem interior. Então, nós temos aqui em cima um homem, uma face, um desenho que deveria estar representando um homem. Mas aqui dentro do coração, nós temos um outro homem. Então nós temos dois homens. Um homem externo, que é a nossa mente, e um homem interior, que é o nosso espírito. Assim como a alma tem uma mente, o espírito tem uma mente. Então por isso que nós temos dentro de nós duas mentes. A mente da alma e a mente do espírito. Ok? O coração, temos a mente, o coração e o homem interior. Agora note o seguinte. Nós temos aqui a mente, o coração e o homem interior. Qual é o processamento usual da mente? Quando nós pensamos na nossa mente, nós pensamos, ou seja, a mente tem pensamentos. Então, a função da mente é pensar. Ela tem outras funções, mas a função primordial da mente é pensar. A função primordial do coração são as emoções. As emoções, ela é a função primordial do coração. E a função primordial do homem interior é crer. Agora note uma coisa. Quando nós falamos de corpo, alma e espírito, qual é a principal função do nosso corpo? É agir no mundo físico. Então o corpo produz uma ação, ele produz um comportamento, e quando esse comportamento é repetido muitas vezes, ele se torna um hábito. Então vamos entender como funcionam as coisas. Eu creio. Porque eu creio, eu sinto. Porque eu sinto, eu penso. Porque eu penso, eu ajo. A minha crença me leva à emoção, que leva ao pensamento, que leva à ação. Na verdade, se nós colocarmos na ordem das coisas, o que eu creio faz eu sentir, o que eu sentir faz eu agir, e o que eu ajo, a minha ação faz eu
pensar. Mas isso é uma ação reativa. O que é uma ação reativa? Eu creio que você está querendo me fazer mal. Eu tenho raiva de você. Eu machuco você. E depois eu fico pensando, por que eu te machuquei? Então, quando nós agimos de forma reativa, o que nós estamos fazendo? Nós temos uma crença, uma reação. Nós temos uma crença que faz a gente sentir algo, que faz a gente agir e depois a gente pensa. Por outro lado, nós podemos ter uma ação. Eu penso, então eu creio, então eu sinto, então eu tenho um comportamento. Observa um detalhe. Observa um detalhe. Nós temos duas coisas em nossa vida. Nós podemos reagir baseado no fruto do Espírito, nós podemos reagir baseado nas obras da carne. Se você crê que você é filho de Deus, se você crê que tem o Espírito Santo, então diante de algo, você vai agir com tua emoção, amor, vai ter um comportamento amoroso e vai ser grato porque você foi amoroso. Por outro lado, se você reagir de acordo com a obra da carne, você vai crer que estão te prejudicando, você vai ficar irado, você vai ter um comportamento irado e depois você vai ficar arrependido por ter agido com ira. Ok. Aqui criamos um problema. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Quem nasce primeiro? A crença ou o pensamento? Na verdade, nós temos dois tipos de pensamentos. O pensamento chamado consciente e o pensamento chamado dispersivo. O pensamento consciente é: eu leio a palavra de Deus, eu entendo que aquilo é verdade, eu creio com o meu coração naquela verdade, essa crença muda a minha emoção muda meu pensamento. Acontece que nós nascemos de novo muito tempo depois de termos nascido de mulher, nascido naturalmente. Então, no meu caso, eu nasci de novo aos 18 anos. Então, eu vivi 18 anos sem ter a propriedade do novo nascimento. Nesse caso, quem é que comandava o meu homem, o meu ser? A minha carne. A Bíblia chama esse indivíduo que controlava o meu corpo de velho homem. Então, o velho homem controlava o meu corpo dos 0 anos de idade até os 18 anos de idade. Depois dos 18 anos de idade, eu tenho agora o meu novo homem, que é o meu homem interior. Então eu tenho o meu velho homem e o meu homem interior. Agora, observa um detalhe. Quando eu era pequeno, 0 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu não tinha capacidade de ter pensamento consciente. Então eu era influenciado pela minha genética,
Eu era influenciado pelos meus pais, eu era influenciado pelos meus amiguinhos, e isso foi formando os meus pensamentos, que gerou as minhas crenças, que gerou o meu comportamento, que gerou os meus hábitos. E esses hábitos a Bíblia chama de obras da carne. Quando eu nasço de novo, eu tenho que substituir as minhas crenças que eu adquiri quando eu era novo por crenças do Espírito, por crenças da palavra de Deus. Então eu tenho que abandonar o velho homem e construir o novo homem. Eu tenho que desmontar as crenças passadas e criar crenças novas. E aí eu tenho um monte de dificuldade. Ok. Hoje eu não vou trabalhar detalhadamente sobre tudo isso que foi colocado. Eu vou trabalhar na questão da paz que excede a todo entendimento. Isso que nós falamos é para que nós possamos compreender a paz que excede a todo entendimento. Então, observa bem. Nós somos formados por mente e por coração. Quando eu falo que eu sou formado por mente, significa que eu tenho os meus pensamentos. E quando eu falo que eu tenho coração, significa que eu tenho as minhas emoções. Ok. O que é uma emoção? A minha emoção é uma reação moral, uma reação psíquica, uma reação física de algo que me acontece. Então, todo o movimento da minha emoção é um movimento que sai de dentro para fora. Então, por exemplo, quando eu fico nervoso, eu estou descarregando para fora uma emoção que está dentro de mim. Quando eu fico alegre, eu estou descarregando para fora uma emoção que tem dentro de mim. A emoção, Jesus disse, aliás, Paulo disse, o fruto do Espírito é amor. Amor é uma emoção. O fruto do Espírito é paz. A paz é uma emoção. Então, vamos voltar ao desenho e entender o que Paulo está nos falando. Se ele está falando de fruto, para existir um fruto, aqui tem um fruto. Para existir um fruto, tem que ter uma árvore que tem que ter uma raiz. Então, para existir o fruto, tem que ter uma árvore e tem que ter uma raiz. O fruto não sai do nada. Então, quando Paulo fala fruto, ele está falando, gente, Deus lá atrás, ele disse, árvore frutífera de fruto segundo a sua espécie. Então, Paulo não está inventando uma coisa extraterrena. Ele está apontando para um ciclo. Fruto. O que é fruto? Emoção. O que é árvore? Crença. E o que é a raiz? Pensamento. Ora, o pensamento gera a crença, porque a crença é um conjunto ordenado de convicção. Então a crença nasce em um pensamento. Por outro lado, depois que a crença nasceu, ela toma o lugar do pensamento e aí a raiz se torna a crença, a árvore se torna o pensamento e o fruto continua sendo o fruto. Observe o que eu estou dizendo.
O pensamento, quando nós éramos pequenos, não eram os nossos pensamentos que criaram as nossas crenças. Foram a cultura, o país que nascemos, a cultura que tivemos, a educação que recebemos, as ideias dos nossos pais geraram as nossas crenças que produziram os frutos. Quando Deus chega, ele fala: não é nada disso. Vamos mudar a raiz. A raiz vai ser o pensamento, a árvore vai ser a crença e a emoção é o fruto dessa crença. Então ele está dizendo: você tem que mudar a lógica da tua vida. Então, paz é uma emoção. Ira é uma emoção. Paz é uma emoção positiva. A ira é uma emoção negativa. Ok? Então, já que você conseguiu localizar a paz dentro do seu ser, vamos voltar para entender o que é paz. O que é paz? Pensa no seguinte: você recebeu o teu dinheiro, fruto do teu trabalho, depositou ele na conta, pagou todas as tuas contas daquele mês, não está devendo nada, você está no domingo, logo depois do almoço, você não tem que trabalhar naquele dia, então você está em paz. Você não tem nada te perturbando, não tem nenhuma dívida te perturbando, não tem nenhuma pessoa, você está deitado na tua rede, na tua cadeira, no teu sofá, na tua cama, você está descansando. Ou pensa, então você de férias, num lugar teu preferido, você está ali numa praia, por exemplo, você está tomando água de coco na praia, descansando, deitado, tomando sol, está tudo em paz, não tem nenhuma conta te perturbando, você está em paz. Este é o sentimento chamado paz. Nada te perturba. Agora, note uma coisa. Esta paz que você tem, e eu coloquei que você tem a paz porque todas as tuas contas estão pagas, você está de férias ou está no domingo, está descansando, nada te perturba, então você tem paz. Mas se porventura acontecer algo diferente, alguém chega para cobrar uma conta ou acontece um acidente, você imediatamente perde aquela paz. Por quê? Emoção é igualzinha à onda do mar, ela vem e vai. Então, quando ela vem e vai, aconteceu algo que perturbou a paz, uma outra emoção toma o lugar. Pode ser uma emoção positiva, pode ser uma emoção negativa. Se você tiver uma pergunta, pode colocar no comentário que eu vou interagindo com você. Então pode ser uma emoção positiva, uma emoção negativa. Então as emoções, elas sempre estão mudando de lugar. Então você nunca deixa de sentir alguma coisa. Ou você vai sentir amor por alguma coisa, ou vai sentir ódio por alguma coisa, ou vai sentir ira por alguma coisa, ou vai sentir angústia por alguma coisa, ou vai sentir angústia, ansiedade, preocupação ou alegria. Se você está num jogo de futebol, teu time está jogando, ele está ganhando, você vai ficar alegre. Então as emoções estão se alternando. Quando nós lemos na Bíblia de que nós temos uma paz que excede todo entendimento, ele diz assim: esta emoção tomou conta do pedaço. Ela estabilizou. A partir do momento que você tem uma emoção que é uma paz que passa o entendimento, ela não se perturba por nada. A paz de espírito, a paz que Jesus está dizendo, eu vos deixo a paz, é uma paz que acontece o seguinte: o mundo pode estar no caos,
tudo perturbado, tudo fora de lugar. Imagina o dia mais terrível da tua vida. E você absolutamente no domínio das tuas emoções. Você não fica irado, você não fica perturbado, você não fica sentido, você não fica irado, você não fica ansioso, você não fica depressivo. O que é uma depressão? É quando todas as emoções negativas se juntam no mesmo lugar. Aí o indivíduo explode, ele não consegue mais controlar nada. Então ele entra em uma depressão, ele entra num buraco, porque ele não consegue mais identificar as suas emoções. Quando Deus diz que nós temos a paz que excede a todo entendimento, ele está dizendo o seguinte: a paz é condição para resolver qualquer coisa na tua vida. Porque quando você está em paz, você consegue, através da paz, examinar de frente o que está te perturbando, e aí você consegue achar uma solução ou encontrar alguém que pode ajudar você naquela solução. Isso é paz que excede todo entendimento. Note uma coisa. Quando nós falamos de paz que excede todo entendimento, tem muito crente que diz assim: eu tenho paz, eu nunca perco a minha paz. Eu posso estar perdendo dinheiro, posso estar perturbado, posso estar enfermo, eu não perco a minha paz. Ok, será que ele está entendendo o que é paz? Porque se ele não perde a sua paz, significa que se ele recebeu uma notícia do tipo assim, o médico chegou para ele e disse: você está em câncer no estado terminal. Ele pode fazer assim: médico, esquece. Jesus já me curou, ele levou toda a enfermidade, eu não tenho câncer, não vou nem olhar para os exames, eu vou voltar para a minha vida normal e não venha me perturbar com essa história que eu estou morrendo por causa de câncer. O que ele está fazendo? Ele está negando a realidade para não perder o seu equilíbrio emocional. Isto não é paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento seria essa: ah, você está me dizendo que eu tenho câncer, estado terminal? Sim. O que podemos fazer para curar esse câncer? Ah, não tem como fazer nada. Ok, então eu vou preparar o meu inventário e o meu testamento, vou deixar tudo pronto, já que daqui 2 dias eu vou morrer. Então ele olha para a situação, pesa a situação e fala assim: ó, ou eu tenho um jeito de ser curado e vou para o tratamento, ou eu vou morrer, então vou preparar meu testamento, ou então eu vou pedir a intervenção de Deus e vou ser curado. O fato é que quem tem a paz que excede a todo entendimento, ele não foge do problema. Ele enfrenta o problema de frente porque ele está em paz, ao ponto de poder encarar o que está acontecendo. Observa o que estamos falando. Quando Jesus recebe a notícia que Lázaro está morrendo, ele diz assim: esta enfermidade não é para a morte. Então os discípulos entenderam que Lázaro seria curado. E Jesus não segue para o local onde Lázaro está. Quando Jesus chega aonde Lázaro está morto. Jesus se dirige para o túmulo. Quando Marta chega até Jesus, lembra que Marta era aquela mulher ansiosa? Ela chega: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, Lázaro não teria morrido. Ok, mas Jesus disse: se você crer, ele vai ressuscitar. E ela disse: sim, ele vai ressuscitar lá no último dia. Ela não achava que Lázaro ia ressuscitar naquele dia. Lázaro está morto. Ok. Quando Jesus chega no túmulo, ele chora por causa de Lázaro. As emoções dele naquele momento são emoções de tristeza por causa do evento da morte. Mas ele não perdeu a paz. Ele chorou sem perder a sua paz de espírito. Por que ele não perdeu? Ora,
Lázaro está enterrado em um túmulo fechado por uma pedra. Jesus diz assim, Lázaro, tira essa pedra. Alguém chega para ele, me parece que é Maria, e fala, como tirar a pedra? Se tirarmos a pedra, o cheiro da morte vai sair do buraco. Isso, o lugar vai ficar insuportável. A gente colocou a pedra porque a gente não quer mais encarar a morte. A morte já fez o serviço dela, já acabou. Ok. No Antigo Testamento, há uma passagem no livro, me parece que de Êxodo, em que eles estão em um oásis. O oásis o que é? Um lugar cheio de palmeiras com água. Se você está numa região desértica e se encontra dentro de um oásis, o que você faz? Não vai querer sair dali jamais, porque aquele é o lugar que você tem água. Então você vai ficar ali querendo beber água, aproveitar a sombra e tudo mais. A Bíblia diz que Arão olhou para o deserto. E quando ele olhou para o deserto, ele viu a glória de Deus. A glória de Deus não estava no oásis. A glória de Deus estava no deserto. Quando Jesus disse, não tem dito que se creres, verás a glória de Deus. Crer, lembra, crer move as emoções movem as atitudes movem o comportamento e o comportamento move os hábitos. Jesus disse, se você crer, quer dizer, você ouviu, pensou, creu, porque você creu, você vai puxar aquela pedra e vai tirar a pedra. Mas se eles tirarem a pedra, eles vão ter que estar de cara a cara com a morte, com um corpo apodrecido. Jesus disse, para que vocês possam entender o que eu vou fazer, vocês têm que olhar a morte de frente. Abre a pedra, veja o corpo decomposto, sinta o cheiro da morte. Se você ver o corpo decomposto e você sentir o cheiro da morte, dentro da morte tem vida. Dentro da morte tem ressurreição. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Só que ele teve que encarar a morte de frente, ele teve que descer até o Hades, ele teve que descer até o seio de Abraão, ele teve que pegar a chave da morte do inferno, ele teve que ir até lá embaixo. Mas o Espírito de Deus pegou Jesus lá de baixo e o ressuscitou, o tirou do estado de morte. Jesus está dizendo, você tem que crer olhando de frente para a morte. Então, quando fala de paz que excede todo entendimento, nós estamos falando de uma paz que é capaz de olhar para o problema de frente, não se abalar nele por causa dele, mas confiado em Deus, examinar a situação, entender o que está se passando e aí buscar o recurso de Deus para sanar aquilo. Quem não tem paz não faz isso. Ele entra em desespero, ele fica cego. Aquela mulher, Agar, quando ela pega o seu filho saindo da casa de Abraão, ela chega num determinado lugar e ali não tem água. E ela vê o seu filho morrendo de sede. E ela não consegue mais ouvir o choro do seu filho, e ela coloca o seu filho debaixo de um lugar que parece que tinha uma sombra, e ela se retira. A Bíblia diz que da distância de um arco de flecha, ou seja, uma distância suficiente para não ouvir o choro da criança, porque na mente dela, a criança vai morrer de sede. Então, quando a criança morrer, ela vai voltar lá e enterrar, ela não quer ver o choro, ela não quer ouvir o choro. E quando a pessoa não tem a paz de espírito, a paz que excede todo entendimento, ela não quer ouvir a realidade, ela foge da realidade, ela ignora a realidade. Ela fala que tem paz, mas é uma paz mentirosa, é uma paz falseada, é uma paz que faz com que ela fuja do problema, ela não enfrente o problema de frente, então ela se afasta simplesmente.
Deus chegou até Agar e disse: Agar, o que você está fazendo aqui? Ela: estou esperando a criança morrer, porque não tem água, ela vai morrer. Deus diz: eu tenho uma promessa na vida daquela criança. Eu disse para Abraão que aquela criança seria pai de grandes nações. Como que vai morrer? Não tem como morrer nessa condição. A Bíblia diz que os olhos de Agar foram abertos. Os olhos foram abertos. E ela olhou e tinha um poço d'água do lado dela. A solução estava o tempo todo do lado dela, mas porque ela não enxergava a morte, não queria ver a morte, não encarava a morte de frente, ela esperou que a morte fizesse o seu trabalho, ela não buscou solução de Deus no meio da morte. Se ela tivesse falado: não, pera lá, Deus não me trouxe aqui para eu perder meu filho tem uma promessa de Deus, se ele tem uma promessa de Deus, tem que ter água nesse lugar. Ela teria que cavar até encontrar água, ou ela ia: não, aqui não deu água, eu vou procurar ali, Senhor, onde que está essa água? Tem que ter água aqui. Ela ia procurar aquela água até que ela ia encontrar o poço que estava o tempo todo ali, mas ela não conseguiu ver, porque ela ficou cega, ela perdeu a paz de espírito, ela perdeu a capacidade de examinar as coisas, e porque ela perdeu a capacidade de examinar as coisas, ela perdeu a chance de, naquela experiência, encontrar o poço de água. Deus teve que intervir na vida de Agar. Lá no caso de Lázaro, quando eles tiraram a pedra, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu ressurreto. Então Jesus disse assim: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse? Eu vou e voltarei. No dia que eu analisei esse versículo, a minha situação era dramática. Por que era uma situação dramática? Eu tinha uma empresa, uma pedreira, que ficava a 30 quilômetros da cidade. Todo dia eu vinha na pedreira de manhã, ficava até a hora do almoço, voltava para almoçar, à tarde eu voltava na pedreira de novo e voltava. Então, no mínimo, eu fazia 30, 60, 120 quilômetros por dia. 130, 140 quilômetros por dia era o meu trabalho em relação àquela pedreira. Naquele período, o meu pai era presidente de uma cooperativa, presidente de uma confederação de cooperativas, que tinha quatro cooperativas filiadas. Então ele era presidente de uma cooperativa, presidente de uma confederação de cooperativas e tinha 4 cooperativas filiadas. O meu pai conseguiu um empréstimo do BIRD, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para as 4 cooperativas. E ele, para poder ter aquele dinheiro, ele se tornou o avalista pessoal de todas as operações bancárias das 4 cooperativas. Então tinha que assinar um aval, ele deu o aval dele para o BIRD, para o Banco Interamericano, para as 4 cooperativas. Qual era a situação do meu pai? Se ele tivesse um título protestado na sua pessoa física, o crédito dele era bloqueado, ele não conseguiria mais gerir as cooperativas, o título seria executado nas cooperativas e viraria o caos. Então meu pai não podia ter título protestado. Quando nós compramos aquela empresa, ela estava falida e nós não sabíamos. Ok. E aquela empresa começou a drenar as nossas finanças. Eu não lembro, isso aconteceu em 1990, 91, mas eu creio que a números de hoje, diariamente, eu tinha que pagar o equivalente a 20 mil reais. Ao longo da semana, eu tinha uma dívida ou valores acumulados a vencer de 100 mil reais. Então, todo dia eu tinha que pagar 20 mil reais. E eu tinha... A minha produção do dia era equivalente a 20 mil reais. Então, eu tinha que pagar para produzir na sexta-feira,
para pagar na segunda. Eu tinha que produzir na segunda para pagar na terça. Se a empresa parasse e eu não produzisse naquele dia, a minha dívida de 20 passava para 40. Se eu ficasse 3 dias parado, de 40 a minha dívida ia para 60. E assim eu poderia facilmente ser protestado. Como eu não tinha controle mais sobre a situação, todos os meus títulos iam para o protesto. Mas eu recebi um aviso que daí 3 dias eu tinha que pagar. Se eu não pagasse, o título era protestado. Então eu pagava todos os meus títulos no último dia que o cartório me dava para fazer o pagamento. Então eu pagava no limite. Eu fiquei tão desesperado que eu me tornei um suicida em potencial. Eu queria pegar o meu carro e jogar debaixo de um caminhão para acabar com tudo, porque se eu deixasse um título a protesto, as implicações não eram só comigo e aquela empresa, era com meu pai também na cooperativa, e eu não sei o que aconteceria. E aí eu lembrei que uma freira uma vez me disse: se você quer conhecer a vontade de Deus, leia a Bíblia. E se você encontrar erro, a Bíblia não tem erro, o erro está em você. Então eu falei, tem que ter uma solução na Bíblia. E ao procurar essa solução, eu encontrei esse versículo. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá, não turbe o seu coração, não se atemorize, lembre-se que eu digo, eu vou e voltarei. Observe uma coisa, paz é aquilo que sai de nós. Para que a gente possa ter paz, nós temos que crer em algo que nos faz ter paz, porque a paz vai sair das nossas crenças. A minha crença anterior, que não me deixava ter paz, era que não havia provisão de Deus para aquela situação. Então eu estava perdido. A questão do fim da empresa era questão de dias, de hora, uma hora ia acabar com tudo. Os fornecedores iam me protestar e aí eu não ia ter, eu teria que entrar com um pedido de falência. A situação era desesperadora. Mas aqui estava dizendo, eu vos deixo a paz. Eu vos deixo a paz, não como o mundo a dá, não turbe o teu coração, lembre-se de que eu digo e eu voltarei. 4 coisas. Eu deixo a paz, não é igual a do mundo, não atemorize, não turbe teu coração, eu voltarei. Para cada situação dessa, eu gastei 3 meses orando. Então 3, 6, 9, 12, quase um ano orando para ter paz. Assim, a empresa, eu fiquei com ela 3 meses, 3 anos, 3 meses e 3 dias. Mas durante um ano, eu era um suicida potencial tentando encontrar uma paz. E aí eu comecei a orar. Então vou resumir agora como é que foi isso, só para vocês entenderem o quadro inteiro. Eu orei, Senhor, o Senhor está dizendo que me deu a paz. Essa paz, o Senhor disse para os discípulos, enquanto o Senhor estava na terra, antes de ter morrido e antes de ter ressuscitado. O Espírito Santo só veio depois da ressurreição. Então, essa paz não depende da descida do Espírito Santo. Se o Senhor disse para os discípulos, eu deixo para vocês, eu dou a paz a eles, eles tinham a paz antes mesmo do Espírito Santo descer. Essa paz é a paz da justificação. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, acontece o ato da regeneração. Por isso que Paulo escreveu que quem está em Romanos capítulo 5, o versículo de número 1. Deixe-me ler. Romanos capítulo 5, o versículo de número 1. Ele diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu disse assim, eu tenho a paz, e eu estou orando errado. Eu estou pedindo paz, quando na verdade eu tenho que agradecer pela paz que eu tenho. Então eu parei de pedir paz a Deus, e passei a dizer, Senhor, eu te sou grato pela paz que eu tenho. E durante 3 meses eu orei agradecendo a Deus por ter paz. Mas eu não tinha paz. Aí eu falei, estou orando errado. Eu vos dou a paz e não vou lá dou como o mundo a dá.
Como é que o mundo dá paz? O mundo dá paz. Lembra que no começo eu falei que para você pensar na paz, aquele momento que você está sentado, terminou de pagar todas as suas contas, não está devendo nada para ninguém, é domingo, não vai trabalhar naquele dia, você está descansando, ou você está de férias, isso é paz? Agora aparece o cobrador, aparece uma enfermidade, aparece qualquer coisa, a paz acaba. A paz do mundo depende da circunstância. Muda a circunstância, muda a paz. É por isso que as pessoas, elas ficam iradas repentinamente. É por isso que as pessoas ficam angustiadas repentinamente. É por isso que as pessoas ficam ansiosas repentinamente. Porque muda as circunstâncias, ela perde tudo aquilo que ela tinha. Porque a vida dela está sustentada em algo que não é de Deus, mas na sua carne, na sua força, no braço, na força do seu braço. Então eu falei assim, eu estou esperando ter paz quando eu pagar todas as minhas contas. Se ele está dizendo que a paz que ele está me dando não é igual a do mundo, então eu vou orar assim, Senhor, eu te agradeço por ter paz e te agradeço porque não depende de ter tudo resolvido para eu ter paz. Eu tenho paz independente dessa circunstância divina, difícil. Mas continuei orando por mais 3 meses e nada de ter paz. Mas eu continuei orando. Eu te agradeço porque eu tenho paz e eu te agradeço porque essa paz não depende das coisas resolvidas. Aí eu voltei para o texto. E o texto diz, eu não atemorize o teu pensamento. E o que eu fazia? Eu devia 20 mil por dia. Eu estou na segunda-feira. Quanto que eu estou devendo? Segunda 20, terça 20, quarta 20, quinta 20, sexta 20. Estou devendo 100 mil. Não vou pagar, não tem jeito. Como que eu vou... Onde eu vou achar 100 mil? Não tem jeito. Não tem como, eu não vou pagar. Não tem aonde tirar 100 mil. Nem o banco vai me dar 100 mil para eu pagar minha conta. Eu estou desesperado, estou agoniado. Cadê? Aí eu voltei para o texto. Não ponha medo no teu coração. Eu falei, pera lá, eu estou na segunda-feira. Quanto que eu tenho que pagar na segunda? 20 mil. Eu não tenho que pagar 100 mil. Se eu não pagar 20 mil na segunda, eu vou ter que conseguir 40 mil na terça, mas isso é problema da terça-feira. Na segunda, eu tenho que pagar 20 mil. E a terça-feira, eu vou me preocupar na terça-feira. E aí eu aprendi que para nós termos paz, nós temos que ter o último fruto do Espírito, domínio próprio. Nós temos que aprender a dominar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos mudam as nossas crenças mudam as nossas emoções mudam as nossas atitudes. A partir dali, eu disse para mim mesmo, eu vou trabalhar na sexta para pagar a conta da segunda. Na segunda-feira, eu vou trabalhar na segunda, eu vou deixar a empresa trabalhando na segunda e eu vou para a cidade receber o que eu vendi na sexta para pagar as contas da segunda. Na terça-feira, eu vou atrás dos fornecedores que compraram de mim na segunda, vou receber o dinheiro deles e vou pagar a minha conta da terça. E aí eu coloquei cada coisa no seu lugar. Eu parei de somar todas as coisas. E voltei lá para o texto. E o texto dizia assim, e eu vou e voltarei. Aí eu disse assim, gozado, eu estou na segunda-feira, estou devendo 100 mil nessa semana, mas eu só preciso de 20 mil para a segunda. Eu vou cuidar dos 20 mil. Se Jesus voltar na terça-feira eu não tenho mais conta a pagar, porque eu já subi, então as contas ficaram. Portanto, eu posso ter a condição de nem ter que resolver o problema da terça-feira, porque se Jesus voltar entre segunda e terça, a dívida da terça nem vai ser minha preocupação, vai ser de quem ficou. Então eu tenho que só cuidar da segunda-feira na terça. Lembra? Eu tinha um plano. Cada dia de produção paga o dia seguinte. Era o meu plano. Então eu sabia qual era o meu plano da semana, eu só tinha que me concentrar na execução do plano da segunda-feira.
E quando eu estava descansado, eu pensava na terça, na quarta, na quinta e na sexta para ver se tinha outra solução. Mas se aquilo me deixava desesperado, eu não perdia a minha paz. Eu voltava para a segunda-feira, trabalhava com a segunda-feira e deixava a terça cuidar dela, a quarta cuidar dela, a quinta cuidar dela e assim sucessivamente. Um dia eu cheguei na empresa e aconteceu do funcionário me dizer: o motor queimou. Eu olhei para cima e vi o motor queimado. Fiquei irado. Aquele motor era da britadeira. Eu não ia conseguir britar pedra. Quando eu fui para o lado com raiva para ver o que eu ia fazer com aquele motor queimado, o outro desceu e falou assim: o caminhão quebrou. Eu olhei lá para cima e vi o caminhão quebrado do lado da britadeira. Eu parei. Olhei para o caminhão quebrado e falei: e agora? Não é só o motor, eu tenho que cuidar agora do motor e de um caminhão. Quando eu parei sem saber o que fazer, veio o terceiro homem e me diz: a perfuratriz de rocha, é uma máquina que fura rocha para pôr dinamite para explodir a rocha, ela queimou. Aquela máquina é uma máquina alemã e as peças vêm da Alemanha. Eu falei: agora eu não sei o que fazer. Quando eu vi a máquina, o motor queimado, o caminhão parado, a perfuratriz parada, eu olhei para dentro de mim, eu estava em paz. Eu não tinha percebido. Eu estava tão habituado a ficar nervoso que já há alguns dias dentro de mim havia só paz. A partir dali, eu achei que eu tinha ficado louco. Porque as coisas pioraram e quanto pior ficava, mais paz eu tinha. Eu tinha tanta paz que quando eu voltava no carro, ao invés de eu ficar como um suicida em potencial, eu segurava o volante com força e gritava para fazer a energia sair do meu corpo de tanta paz que eu sentia. E eu disse assim para mim mesmo: o meu corpo está sentindo tanta energia, tanto poder dentro de mim, que parece que vai explodir, mas eu não vou pedir para parar, porque eu não sei de quanta paz eu preciso. Se essa paz explodir o meu corpo, literalmente explodir, como se, imagina uma bomba atômica explodindo dentro de você, eu vou morrer, mas eu vou morrer em paz, mas eu não vou pedir para isso parar, e eu não pedi. E para conseguir aguentar, eu tinha que gritar, eu gritava dentro do carro, mas eu não pedia para parar. A partir daquele dia, os problemas pioraram. Depois Deus deu uma solução, apareceu um comprador, ele comprou aquela pedreira, e aí nós saímos daquela situação, mas nunca mais eu perdi a paz. Daquele dia em diante, passou-se alguns anos, eu era diretor de orçamento da prefeitura, eu me tornei secretário de planejamento. No dia que eu tornei secretário, armaram uma armadilha contra o secretário anterior, a bomba caiu no meu colo, eu não perdi a paz, resolvi o problema. O prefeito me chamou depois de uns meses, ele me chamou e disse assim: porque aquele problema que armaram contra você desmontou ele, e o problema não chegou no gabinete, você vai ser agora oficialmente nomeado secretário de planejamento, e você vai ser o secretário oficial do município, não sei como é que chama, mas vai ser o secretário. E a partir dali, eu me tornei secretário, porque eu não perdi a paz no meio da crise. É dessa paz que eu estou falando. Uma paz que enfrenta o problema de frente e não perde o equilíbrio emocional. É dessa paz que, em outras lives, que essa está acabando, nós vamos estar trabalhando a respeito disso. Eu vou colocar esse vídeo no IGVT, você pode mandar a quem você acha que deve, e se isso edificou a sua vida, pode fazer um comentário dizendo como isso te ajudou. Nós estamos encerrando esse vídeo, e que o Senhor seja louvado. Lembre-se, a paz exige que você trabalhe o domínio próprio à luz da palavra de Deus. Exige um pequeno esforço teu,
mas vale a pena a recompensa. Não confunda a paz que excede o entendimento de fugir dos problemas. Que o Senhor assim seja louvado. Amém.